Olá, pessoal. Então nós vamos para a última aula sobre ótica, tá? Próxima aula a gente vai começar a falar sobre ondas. Então a última aula sobre que envolve conteúdo de ótica. Então nós vamos estudar nessa última aula instrumentos óticos, tá? Começando pelo microscópio simples, tá? O microscópio simples, pessoal, é conhecido também como a nossa lupa, tá? E como que é a formação dele? Ele tem uma lente biconvexa, certo? Ou sistemas, né, de lentes que permite a observação de objetos pequenos. Todo mundo sabe, então, para que serve uma lupa, né? É para observar objetos pequenos, tá? E essa imagem, né, quando a formação da imagem, ela vai ser virtual, direita e maior, tá? E o objeto, ele deve estar sempre posicionado entre a lente, tá? E o foco, entre a lente e o foco. Então perceba aqui, ó, tem um objeto, né? E vai formar uma imagem virtual, né? Direita e maior. Beleza? Então é só lembrar, o microscópio serve para quê? O microscópio serve para o quê? Para eu ver um meu objeto maior, aumentar, né? Ali meu objeto, tendo uma imagem maior. Já o microscópio composto, o próprio nome já diz, microscópio composto, tá? Ele também tem a finalidade, pessoal, do quê? De visualizar objetos muito pequenos, né? Então, muito empregado lá, né, no uso, né, da biologia, da medicina, enfim. E o que nós temos que saber sobre o microscópio composto? Duas partes muito importantes, tá? Que é a lente ocular e a lente objetiva. Por isso que ele é composto, né? Eu tenho aqui duas lentes. Então, a ocular, o próprio nome já diz, ó, ocular, tá? Ela vai ser o quê? É que está próximo do olho. Por isso que é lente ocular, vai estar mais próxima do olho. Tudo bem? E nessa situação aqui, a distância focal está na ordem lá de centímetros, tá? Pequeno. E eu tenho também a lente objetiva, certo? Que já é mais, que ela é posicionada próxima ao objeto daí, tá? Ou ao corpo observado. E aí, nesse caso aqui, a distância focal é na ordem de milímetros. Então, ó, observe comigo. Microscópio composto, lente convergente, tá? Microscópio composto, né? O C aqui, ó, do microscópio composto. Então, eu tenho, as lentes são o quê? Convergente, ó. Lente convergente, na lente ocular, lente objetiva, lente convergente, tá? Ambas convergentes, beleza? Só lembrar disso. Microscópio composto, ele vai ser o quê? Lente convergente. Aqui tem um esquema, então, da representação. Pessoal, percebam aqui, ó, que eu tenho uma imagem, né? Formada pela minha objetiva, certo? Então, uma imagem formada pela minha objetiva, que essa imagem ela vai ser utilizada como objeto, tá? Para mim é o quê? Para mim ocular, tá? E aí sim formando o quê? A imagem final de natureza virtual. Beleza? Bem importante esse esqueminha aqui, então, que não é difícil a interpretação e que às vezes aparece em alguns exercícios vestibular. Um outro instrumento óptico é a luneta, tá? É a luneta. A luneta, pessoal, ela é formada por duas lentes, tá? Então, no caso das lunetas, tanto a objetiva como a ocular são convergentes, tá? Também ela vai possibilitar o quê? Ampliação da imagem. Do quê? De objetos distantes, né? Tá? De objetos distantes, tá? Então, percebam aqui, ó, tem um objeto distante, né? Tem a lente objetiva, tem a lente ocular, lembrando que elas vão ser também o quê? Convergentes. E aqui eu vou ter a imagem, então, observada que vai estar o quê? Ampliada. Beleza? Aí, pessoal, como que nós vamos calcular, tá? Como que nós vamos calcular o aumento visual? O aumento visual nada mais é o aumento visual que vai ser a razão entre as distâncias focais. Então, a distância focal aqui do objeto, né? E a distância focal o quê? Da ocular, tá? Que no caso aqui, ó, vai ser da objetiva e ocular. Beleza? Então, ó, aumento linear é o quê? A razão entre a distância focal, né, da objetiva sobre a distância focal da ocular.
Beleza? Tá. Tem também a luneta terrestre, que é mais conhecida como luneta de Galileu. Costuma aparecer bastante exercício, perguntando sobre isso, tá? Ela vai utilizar o quê? Uma lente convergente, tá? A objetiva vai ser convergente e a ocular vai ser divergente, tá? Como ele fala aqui, ó, utiliza como objetivo uma lente convergente e como ocular uma lente divergente. Beleza? Tá ok? Então, nesse tipo aqui, ó, a imagem final vai ser direita em relação ao objeto. A máquina fotográfica, que nós já vimos, né? Nós já vimos lá, a câmera de orifício, enfim, já vimos sobre isso. Perceba que, ó, eu tenho aqui um objeto, eu tenho aqui uma imagem, distância da imagem, distância do objeto, tá? Percebam aqui, então, que minha imagem tem um objeto, minha imagem forma aqui dentro, né? Menor, certo? Você vê aqui que ela está formando o quê? Menor, certo? E invertida também, certo? Máquina fotográfica, mesma coisa, tem objeto, ela vai formar aqui no filme, né? Vai formar aqui no filme. Tem aqui distância da imagem, tem aqui distância do objeto, tá? Ok? E perceba aqui, ó, pessoal, que na máquina fotográfica a imagem vai se formar exatamente no filme, beleza? E temos aqui também o olho humano, tá? Que nós podemos fazer então uma analogia entre o olho humano e uma máquina fotográfica, certo? Então, ó, vamos fazer essa analogia comparando aqui nessa tabelinha que vai ficar mais fácil. Então, eu tenho aqui a máquina fotográfica e o olho humano. A máquina fotográfica é uma lente objetiva, certo? No caso, convergente. O olho humano é a lente, no caso, né? Convergente. Na máquina fotográfica, eu vou ter o quê? Uma imagem formada no filme. O olho humano é a imagem formada na retina. Máquina fotográfica, o diafragma controla a entrada de luz. O olho humano, quem controla a entrada de luz? Pupila, certo? Máquina fotográfica, imagem real, invertida e menor, tá? E o olho humano, imagem real, invertida e menor, certo? Então, ó, a câmera escura, o olho humano e a máquina fotográfica são sistemas análogos, tá? Que seguem o mesmo princípio de funcionamento. Bem importante isso, ó, câmera escura, olho humano e máquina fotográfica. E aqui, pessoal, ó, tá bem perceptível isso aqui, não é? Ó, perceba, tem um objeto, a imagem forma o quê? A imagem, ela é real, invertida e menor. Ó, tem um objeto aqui, não tá maiorzão? Minha imagem forma aqui, real, invertida e menor. Olha aqui, real, invertida e menor. Real, invertida e menor. Tudo bem? Então, vamos resolver alguns exercícios. E assim, pessoal, como eu falei, essa é a última aula que envolve ótica, tá? Então, ó, vou passar aqui para vocês, só relembrando, as fórmulas que vocês devem saber e usarão para resolver esses exercícios, tá? E que vocês devem saber para o vestibular. Tem lá da divergência, que é igual a 1 sobre a distância focal. Tem o lado, ó, do aio, ardido, lembra? E tem lá da equação de Gauss, né? 1 sobre a distância focal é igual a 1 sobre a distância da imagem mais 1 sobre a distância do objeto. Tudo bem? E hoje aí a gente aprendeu lá do aumento, né? Razões entre as distâncias focais, né? Objetiva e da ocular. Beleza? Então essas são as fórmulas que vocês vão precisar para resolver os exercícios desta aula, tá? Então vai ser, em resumo, essas fórmulas. Beleza? Vamos resolver então alguns exercícios. Vou deixar o restante para vocês resolverem, tá? Para encerrar essa parte de ótica, para vocês aplicarem essas fórmulas. Então vamos pegar esse 14.2. A imagem de objeto real que se encontra situada entre o foco objeto e o centro óptico de uma lupa é vista por um observador como sendo, pessoal, objeto entre o foco e a lente conjugará uma imagem o quê? Virtual, direita e maior, que na verdade vai ser o quê então? Uma lupa, tá? Que vai ser a lupa, beleza? Então a alternativa certa é a alternativa D, beleza? 14.04. Os aparelhos que produzem imagens reais invertidas são...
Qual você acha que são, pessoal? Luneta astronômica, lupa e câmera fotográfica? Não sei, não. Projetor de slides, câmera fotográfica e olho humano? Sim, letra B. Certo? Letra B. 14.04, letra B. Vamos lá conferir. 1404, isso mesmo, letra B. Beleza? Dando assim, vou dando umas dicas. Como eu falei, eu quero que vocês tentem resolver, pessoal. Não vou resolver todos, tá? Aqui, ó, esse 1406, ele fala assim, uma lupa produz uma imagem de 30 centímetros da lente para fornecer uma capacidade de aumento de 16 vezes. Deve ter sua distância focal D, tá? Então, aqui, vocês vão ter que aplicar a equação de Gauss do aumento linear, tá? Para obter a distância focal, beleza? Na 1407, ele fala assim, determine o tipo e a divergência, né, em dióptros da lente de um instrumento óptico capaz de produzir uma imagem direita e aumentada 5 vezes de uma formiga que está situada a 10 centímetros do centro óptico dessa lente. Então, aqui, ó, a imagem direita, né, é aumentada e é virtual. No caso aqui, a imagem direita é aumentada e é virtual. Então, pessoal, nesse caso aqui, a lente deve ser convexa. Então, o que a gente vai ter que fazer? Aplicar a equação de Gauss, tá? E da divergência também. E do aumento linear, tá? Para determinar esse exercício. É um exercício bem interessante. Beleza? 1408, vocês vão ter também que aplicar do aumento e depois a equação de Gauss. Então, para repetir, eu quero que vocês tentem resolver, tá, pessoal? Para finalizar aí essa parte de ótica, tá? Quero resolver com vocês um que caiu no ITA, o 14.11, tá? O 14.11 fala o seguinte, um telescópio astronômico tipo refrator é provido de uma objetiva de 1000 milímetros de distância focal. Para que seu aumento angular seja de aproximadamente 50 vezes, a distância focal da ocular deve ser de... Então, ele quer a distância focal da ocular, não é? Então, ó, ele fala que a distância focal da objetiva aqui é de quanto? 1000 milímetros, certo? E ele fala que o aumento ali é de 50 vezes. Então, A igual a 50, tá? Então, ele quer que a gente calcule o quê? A distância focal da ocular. Ele quer a distância focal da ocular. Então, eu vou fazer o quê? Então, aumento é igual ao quê? Distância focal objetiva sobre distância focal da ocular. Então, vai ser que 50 é igual a 1000, né? Sobre distância focal da ocular, que é o que eu quero descobrir. O que eu faço aqui? Multiplico, cruzado. Então, vai ser o quê? 50 vezes a distância focal, né, ocular é igual a 1000. O 50 tá multiplicando, ele vai passar o quê? Dividindo. Então, vai ser 1000 dividido por 50. Corta esse zero com esse zero. Então, distância aqui da ocular vai ser de 100 dividido por 5, 20. 20 milímetros. Então, qual que é a alternativa certa? Letra B. Beleza? Que é um exercício que nós não tínhamos resolvido ainda. Então, é isso, pessoal. Tá? Esse exercício seria isso. Tá ok? A 1402 é um exercício também interessante. Ele é diferente em um aspecto. Ele fala assim, ó. Uma estudante constrói uma luneta usando uma lente convergente de 58,2 centímetros de distância focal como objetiva e uma lente convergente com 1,9 centímetros de distância focal como ocular. Sabendo que a distância entre as lentes ocular e objetiva é de 60 centímetros, qual é aproximadamente a distância em centímetro entre a imagem de um astro observado? Tá? Ele quer então o quê? A distância em centímetros entre a imagem de um astro observado e a minha ocular. Tá? Então, o que eu vou ter que fazer nesse exercício? Aplicar a equação de Gauss. 1 é igual a distância focal, 1, distância da imagem, mais 1 sobre a distância do objeto. Tá?
Só que aqui, pessoal, a distância da imagem vai ser o quê? A distância da imagem vai estar o quê? No infinito. Vocês concordam? Então, isso aqui vai ficar o quê? 1 sobre infinito. Então, 1 sobre o infinito. Então, imagina, 1 dividido pelo infinito vai ser o quê? 0. Então, isso aqui vai zerar. Tá? Aí eu vou fazer o quê? Vou descobrir a distância da imagem. Tá? Aqui zerou, porque vai ficar 1 sobre o infinito. E depois eu vou ter que calcular, então, a minha distância da imagem aplicando de novo a equação de Gauss. 1 sobre a distância focal, equação de Gauss. De novo, 1 sobre a distância da imagem, mais 1 sobre a distância do objeto. Tá? Então, ó, aqui eu vou calcular a distância da imagem. Só que a imagem, né, da objetiva será formada como 60 menos o valor que eu descobri aqui. Ó, 60 menos o valor que eu descobri aqui da ocular. E aí eu vou pegar, então, e substituir no lugar de distância do objeto. Tá? Eu quero que vocês tentem fazer esse exercício. Vocês tentem fazer. E aí, se tiverem dúvida, pessoal, vocês me mandem mensagem. Me chamam no privado, tá? Então, como eu falei para vocês, vocês vão ter que usar, para todos os exercícios dessa última aula, vocês vão ter que usar essas formas, tá? Vocês vão tentar resolver então, e se não conseguirem, vocês entrem em contato comigo, ok? Mas eu quero que vocês tentem, beleza?